Chegou Doutor agora. Sérgio, muito boa noite. Um prazer, uma honra. Boa Chegou noite, minha agora, uma amiga. honra Tudo tê-lo bom aqui com você? conosco. Tudo bem? Tudo Obrigado certinho. por esse convite. Muito bom Imagina, a poder estar honra aqui aqui. é nossa. Gente, para quem não conhece o doutor Sérgio, ele é advogado e, além de advogado, é um ser humano incrível. Eu não o conheço pessoalmente ainda, terei essa honra futuramente, deixa passar essa pandemia, mas Com eu certeza, minha acompanho amiga. nas redes, eu acompanho nas redes sociais e ele também faz parte de um grupo particular aí que eu tenho de agronegócios. E ele é o único autorizado a mandar aquelas mensagens de motivação, mensagens para a gente continuar seguindo em frente, mesmo aí com tantas dificuldades e com tantos problemas. O doutor Sérgio tem sempre uma mensagem muito positiva para a gente. Eu vou fazer algumas abordagens aqui, eu vou seguir um documento que o senhor me enviou e a gente vai por partes em cada um dos pontos de mudanças que foram efetuadas nas relações de trabalho durante esta pandemia. Tem aqui o item 1, que é o teletrabalho, que pode ser que o empreendedor ele tenha adotado esta forma, né, de trabalho e tenha comunicado ao seu empregado, em alguns casos fornecendo equipamentos para a realização dessa modalidade de trabalho. Agora, com o retorno das atividades, é chegada a hora de se verificar o cumprimento das metas, o tempo total gasto e se foram cumpridas as cláusulas do contrato de trabalho firmado no período de vigência dessa norma. Né? Através do levantamento, tanto empresário, comerciante, empreendedor, saberá se necessita pagar horas extras ao seu empregado, bem como adicionais e reflexos. Antes do senhor entrar nessa questão, a minha dúvida nem toda empresa, às vezes, teve condições de fornecer esse equipamento, porque muita gente não estava preparado para o digital, para essa questão do home office. Então, assim, aquela que teve a oportunidade de oferecer o equipamento, muito possivelmente é possível verificar pelo equipamento as horas que o colaborador fica online. Agora, no caso do não fornecimento do equipamento, como é que se dá essa medição? Certo. Antes de responder a sua questão, tá? Eu gostaria de fazer um preâmbulo disso daí tudo, tá bom? Claro, fique à Perfeito. vontade. Tá? Porque é para nós podermos entender o que foi feito e por que foi feito, ok? Tá certo. Olha Ok. só. Exatamente no dia 6 de fevereiro desse ano, foi publicada uma lei federal, ok? Esta lei, todo mundo já está ciente, que é a Lei 13.979. Ela estabeleceu as medidas para enfrentamento da pandemia que estava se aproximando. O que precisaria ser feito para que nós, como cidadãos, como empresários, como empreendedores, como trabalhadores, o que nós deveríamos fazer para podermos enfrentar a pandemia que estava se aproximando. Perfeito? E isso foi no dia 6 de fevereiro desse ano, foi publicada essa lei federal, com base em estudos que vieram da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Perfeito? No mês seguinte, o governo federal ele solicitou ao Senado que fosse decretado estado de calamidade pública. Por quê? Porque no primeiro momento foi decretado situação de emergência, que é competência exclusiva do presidente. Em seguida, foi decretado estado de calamidade pública em todo o território nacional. Então, são duas coisas distintas, separadas. Perfeito? Perfeitamente. Então, o que ocorre? Enquanto um decreto ele fala sobre apenas da área de saúde, a outra, que é a calamidade pública, ela vai tratar da parte global. Não só saúde, como também a parte empresarial, a parte motora, a parte econômica. Ok? Então, através deste decreto legislativo, foi estabelecido que até o dia 31 de dezembro deste ano está em vigor a calamidade pública em todo o território nacional. Ok? Então, nós estamos tendo duas coisas bem separadas, uma parte de saúde e a outra de calamidade.
A de saúde nós estamos aos poucos saindo, porque hoje você já vê vários estados, principalmente municípios, já flexibilizando, tá, o retorno às atividades. Então, são dois pontos distintos. Então, através dessas duas normas, se abriu as portas para podermos tratar dos demais assuntos. Acho que você está fora do ar. Alô? Voltou? Alô, Lilian? Um pouquinho, doutor Sérgio. Para mim, você está escutando? Estou escutando perfeitamente. Estou escutando perfeitamente. Ok. Para mim, a sua imagem não estava boa. Então, sou eu. Tá. Então, ok? Então, o que ocorre, Lilian? Então, agora vamos chegando no seu ponto, na pergunta que você fez, em relação ao que vai acontecer daqui para frente. Então, quando foi feito essas duas normas, abriu-se as portas para você normatizar todos os processos, todos os procedimentos. Então, foram estabelecidas diversas medidas provisórias, tá, que regulamentam as nossas relações. No nosso caso, no nosso tema é a parte das relações trabalhistas. Então, o que aconteceu? O primeiro ato que o governo federal fez na área laboral foi editar aquela medida provisória 927, logo depois nós tivemos a 936 e um pouco adiante a 944. Esta 927, que estabelece o trabalho remoto, o sistema de férias, o que pode ou não pode ser feito, ele tem uma validade até o final do ano. Ok? Então, se você... até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro está valendo este regramento, estas relações trabalhistas. Então, no caso nosso, se você estabeleceu com seu funcionário controle de trabalho remoto e você, no primeiro momento, não tinha condições de fornecer um equipamento ou um software de fazer um controle da evolução do trabalho por ele desenvolvido, você terá esse tempo até o final deste ano para que você possa estabelecer este controle. Está me entendendo? Certo, estou. Ok? Então, você tem mais tempo para isso. Por essa razão que essa norma ela não se estende apenas para o período da quarentena. Ele se estende até o final da calamidade pública. Como a calamidade pública é, a priori, 31 de dezembro, então você tem esse tempo para você se organizar, se programar, para você retomar as suas atividades com toda a segurança, com toda a perfeição, e o seu funcionário, o seu colaborador, ele também poder se adequar. Porque muitas das vezes o próprio trabalhador ele não sabe como exercer a atividade de forma remota. Muitas das vezes existirá essas situações. Pode falar. Mas vamos supor, doutor, que a empresa ainda não conseguiu se adequar, e tudo bem que ela tenha todo esse tempo. Mas no primeiro mês de trabalho remoto, como é que fica meio que a palavra do colaborador e a palavra do empregador? Porque a pessoa está lá na casa dela, quem garante que ela não ficou assistindo Netflix e não cumpriu as horas devidas? Se bem que, assim, na minha opinião, tirando essa questão legislativa de relação de trabalho, eu sempre falo que o excelente profissional é aquele que resulta independentemente das horas trabalhadas, porque tem gente que só vai no trabalho, fica circulando, arrumando gaveta, tomando cafezinho, e fala aqui, fala colar, e resultar que é bom nada, né? Eu sempre produzi muito mais, às vezes, eu como gestora, em casa, porque em casa eu tinha uma tranquilidade, né? Não tinha o tempo todo as pessoas me acionando, do que no meu próprio ambiente de trabalho. Então, eu sempre fui a favor do trabalho remoto. Mas a gente sabe que o desempenho, o comprometimento, são coisas que variam de pessoa para pessoa. Então, como é que fica nesse primeiro momento em que não houve nenhum preparo, o colaborador chegar e falar assim, olha, eu fiz tantas horas extras e quero receber por isso? Tá, o que ocorre, na realidade? Quando você está nessa fase inicial, tá? É o que eu falei junto aos meus clientes e os que adotaram estão agora tranquilos. Quando você vai fazer, você, João, você, Maria, vão trabalhar o sistema remoto. Então, é pactuado de forma anterior, isso já estava previsto nessa medida provisória,
você fazer contratos individuais de trabalhos excepcionais, onde eu chego junto a você, tá, e digo para você, Lilian, você vai trabalhar a partir desse mês, tá, na sua residência, tá? Eu não tenho condições de fazer o acompanhamento do seu trabalho, mas você tem o e-mail da empresa, você tem o meu e-mail pessoal ou profissional, ok? Onde você vai ter que passar para mim um relatório diário, semanal, tá? Do que você fez do seu trabalho. Como eu sei que você, no dia a dia, você desenvolve, você tem uma produtividade X, já que você vai estar na sua residência com a flexibilização do horário, ou seja, você vai trabalhar mais à vontade, ok? Você não vai necessitar trabalhar 8 horas para você produzir aquilo, porque você vai estar no seu lar, com toda a comodidade, toda a tranquilidade, toda a serenidade, e você vai produzir para mim aquilo ali no seu tempo. O que você gastava 4 horas, você de repente vai conseguir realizar em 2. Então, o que eu quero é o resultado do que você já produzia para mim anteriormente. Ok? Então, quando eu não tenho, eu estou dando um exemplo prático, tá? Quando eu não tenho condições de fornecer nada para você, é você que vai usar o seu computador, é você que vai usar a sua internet, ok? E você que vai me produzir pelo menos isso, ok? Mas não doutor, pode ocorrer também... Pode falar. Deixa eu concluir com isso daí, que é muito importante, para não perder a linha do raciocínio. O fio da meada. Tá? O fio da meada. Então, eu fiz essa solicitação. Só que esta mesma lei, ela diz que se eu não puder te dar o equipamento, se eu não puder te dar a internet, eu terei que arcar com o seu custo. Era exatamente nesse ponto que eu ia entrar, perfeito. Tá? Eu tenho que arcar com o seu custo. Então, se você tem uma internet que custa R$100, um exemplo qualquer, e eu preciso de uma internet que tem uma velocidade que vai lhe gerar um custo de 500, tá? Eu vou ter que pagar para você essa diferença, que 100 você já tinha. Eu vou passar a te dar mais 400, que são os 500 que faltavam. Porque você vai ter uma internet de velocidade, de capacidade para o trabalho. Então, vou estar arcando com isso para você. Se você não tiver equipamento, eu tenho que te dar o equipamento. Agora, vamos supor que você não tem condições de ter internet em casa, ok? Você não tem equipamento em casa. Eu não tenho condições de lhe dar a internet, não tenho condições de lhe dar também o equipamento. O que vai acontecer? Eu vou te deixar em casa, vou pagar o teu salário e vou ter que arcar com esse prejuízo. É o que prevê a norma. Nossa. Entendeu? Delicado para o empresário, hein? É muito delicado. Por isso que gerou-se uma pandemia na área empresarial em relação a isso. E a maioria das empresas está cometendo muitos erros. Mas erros gravíssimos, que simplesmente eles pegaram essa norma, já que eu vou ter que fechar, vou dar férias coletivas, uma vez só, ok? Aí dá férias coletivas, aí depois faz a suspensão de atividade por 60 dias, e depois disso daí, o que vai acontecer? Você tem que retornar. Você tirou do seu bolso as férias antecipadas do seu pessoal, não poderá descontar deles, deu a suspensão do contrato, ainda tendo que pagar um percentual para eles, eles vão retornar a trabalhar agora, e você ainda vai ter que segurar mais 60 dias, no mínimo, 60 dias depois da calamidade, ou seja, esse ano inteiro, mais 2 meses depois, para o ano que vem, para você dispensar aquela pessoa que você botou em férias antecipadas. Gastou um dinheiro desnecessário. Desnecessário. Se tivesse feito as contratações de forma correta, chamado um a um os seus empregados e feito uma programação, como os meus clientes eles adotaram essa formatação, hoje eles estão mais tranquilos. Porque souberam aplicar a norma. Aplicar em conformidade com necessidades do mercado, da realidade deles. Eles não estão necessitando irem no mercado pegar capital para poder se financiar, porque souberam lidar com a situação.
Esta é a realidade. Então, é uma aí, doutor, norma. faltou orientação para esse pessoal, né? Acho que eles se desesperaram e viram como alternativa das férias coletivas e vamos pensar no que acontecerá depois. Ou até pensando que tudo se normalizaria rapidamente. Eu acho que seria uma mescla de duas coisas. O que você falou agora por último, que os negócios seriam muito rápido, muito célere, muito simples, certo? E ao mesmo tempo a ganância. Ou seja, viram que você teria uma oportunidade de dar uma galopada, tá? Na situação, ou seja, uma empurrada de barriga nas obrigações, e ao mesmo tempo seria um prazo curto, até eles serem pegos no contrapé, eles já teriam saído por cima. E não é essa a realidade que nós estamos vendo, nós estamos vivenciando hoje em dia. É justamente o oposto. Nós estamos numa situação realmente esdrúxula, uma situação nunca vivenciada, vendo empresas simplesmente encerrando a atividade, fechando as portas e não estão indo para nenhum lugar. Tá? Isso que eu estou vendo. Eu estou vendo que daqui a pouco, a partir agora do dia 15 de junho, quando os tribunais voltarem à atividade, o CNJ autorizou o retorno às atividades agora, dia 15 de junho, a chuva de ações que nós teremos em todos os segmentos e principalmente na área laboral. É o que eu tenho visto, é o que eu tenho observado, eu estou já orientando, já preparando os meus clientes em relação a isso. Também nós teremos uma chuva muito grande de ações na área tributária. Inclusive, eu vou aproveitar o teu setor, que é do agronegócio, tá, minha amiga? Tá? Chamar uma atenção muito importante. O agronegócio, inclusive no material que eu mandei para você anteriormente, sobre uma portaria interministerial, ela trata de vários temas do agronegócio, que ele também vai sofrer um impacto muito grande nos próximos 2 meses. Então, é muito importante haver uma precaução em relação a isso. Ok? Mas voltando ao nosso tema e a sua cara de preocupação aí do que já acabou de ser dito. Não, realmente muito delicado. Mas agora, a empresa que já cometeu esse erro, tem como sair? Tem alguma alternativa? O que o senhor sugere? Sim. O que eu sugiro às empresas que não tomaram as medidas corretas? Procurem de forma imediata, tá? Um advogado de sua confiança. Não é contador, não. É advogado. Advogado. Tem uma diferença aí, né? Há uma grande diferença. Advogado de confiança dele, tá? Para que juntos peguem as 3 medidas provisórias que tratam da área trabalhista. Quais são? A 927, a 936 e a 944. São 3 medidas provisórias que tratam das relações trabalhistas. As 2 que são de maior impacto são as 2 primeiras, 927 e 936. Por quê? São as que têm maior impacto. Porque essas 2 ações sofreram intervenções, tá? De tentativas de intervenção junto ao STF. A 927, ela sofreu uma intervenção através da ADI 6342, onde a decisão do STF suspendeu a eficácia de 2 artigos dessa norma, o artigo 29 e o artigo 31. Os efeitos dele, tá, é letra morta, é como se não existisse. Perfeito? E a 936, que ela regula todo o procedimento que é previsto na 927, foi também objeto de questionamento de constitucionalidade, tá? Através da ação direta de inconstitucionalidade 6363. Ok? E o plenário do STF negou essa ADIM e foi declarado em toda a íntegra que ela é constitucional, ou seja, todos os arquivos estão valendo. Todos os artigos estão valendo. Tá? Então, são 2 normas essenciais que você, empresário, você, empreendedor, você do agronegócio, você que é comerciante, tá? Que
procure uma orientação de como você pode adequar-se, né, ainda, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você, através de uma boa orientação jurídica, você conseguirá superar a sua dificuldade. Não tenho como chegar e falar para você, Lilian, especificamente qual seria a saída, porque a tua realidade, da sua empresa, ela é única, diferente da minha, diferente de uma terceira pessoa. Então, cada um vai ter que chegar junto ao seu advogado, tá, de confiança, para que ele possa mostrar o caminho para a solução da problemática. Porque vários atos foram suspensos. Hoje, a fiscalização nessa área laboral, ela está mais flexível para o empresário. O poder público está ciente dessa dificuldade e ele está ali disposto a auxiliar você. Por exemplo, você tinha até o início do mês passado, até metade do mês passado, para as empresas que tinham recolhimento do fundo de garantia, dizer que iriam recolher na forma prescrita da medida provisória 927. Ou seja, você, empresa que tem, por exemplo, 200 empregados, você não precisava mais recolher o fundo de garantia de abril, maio e junho. Inclusive, tem um prazo aqui, né, doutor? Que prazo é esse? Que até dia 20 de junho para requerer este benefício do adiamento do recolhimento? Não, é 20 de maio. 20 de maio? Aqui está 20 de junho no documento que eu estou vendo aqui. Não, é 20 de maio. Adiamento do recolhimento. É 20 de maio? Tá, fique atenta, pois você tem até 20 de maio para requerer este benefício. Então, já foi. Já foi. Já foi. Já foi. E tem muita gente que dormiu no ponto? Muita gente dormiu no ponto. Ou seja, então vai ser obrigado a recolher, não vai ter esse benefício. Porque na verdade, é aquilo que eu acabei de falar. Se você não aderiu ao programa até o dia 20 de maio, porque aí está dizendo 20 de junho? É que você faz o requerimento até o dia 20 de maio e você tem até 20 de junho para apresentar a documentação para começar a pagar em julho. Certo, entendi. Entendeu? Por isso que eles colocou 20 de... Mas o requerimento era 20 de maio. 20 de você maio. faz o requerimento e você apresenta a documentação em junho. Chega em junho, tá? Para você fazer o parcelamento, você já vai definir como vai ser o parcelamento e vai começar a pagar julho em até 6 parcelas, sem multa, sem juros, sem correção monetária. O que pode ser feito nessas horas? Já que se você perdeu o prazo de adesão. O prazo. Tá? Então, você vai chegar e requerer junto ao gestor, que é a Caixa Econômica Federal, apresenta a documentação, apresenta um requerimento justificando porque você não apresentou no tempo oportuno, mostra que você ainda está numa situação de vulnerabilidade, que a sua empresa está incapacitada, que o órgão gestor ele poderá ou não conceder esse benefício. Então, você ainda tem essa oportunidade. Mas ela tem que ser antes do dia 20 de junho, porque 20 de junho já é a apresentação de como você vai pagar. Então, tem que ser desde já. É um caminho. Outro ponto que deve ser observado são os recolhimentos em termos da Previdência Social. A Previdência Social, ela também está aberta a esses recolhimentos previdenciários. Ela está aberta à negociação de como você vai fazer o recolhimento sobre a sua folha de pagamento que você tem que pagar. Então, você tem que chegar junto ao órgão administrativo, fazer o requerimento, justificando por que você não fez o repasse na data correta. Na área federal, perante a Fazenda Nacional, nós temos hoje diversas portarias que permitem às empresas pactuar os seus débitos perante a Receita Federal. Impostos que você tinha que chegar e fazer o recolhimento imediato, hoje você pode, junto à Receita Federal, requerer o parcelamento dessas importâncias. Então, isso são itens que estão extra pauta do que nós estamos conversando, mas são de interesse das empresas, porque são aberturas que a maior parte dos advogados e contadores não estão observando. Só estão deixando passar.
Como recentemente eu conversei com um comerciante aqui do estado do Rio de Janeiro, onde eu perguntei para ele como que está seu planejamento de pagamento dos seus impostos. Não, meu contador falou que eu não tenho nada para pagar esse mês. Eu falei, como não, meu filho? Você trabalha através do quê? Lucro real ou lucro presumido? Ah, pelo presumido. Então, me desculpa, você tem dinheiro para pagar, cara. Não é assim. Não é assim, né? Então, é a situação que as empresas estão. Nós temos que tomar muito cuidado. As empresas, elas se prenderam tanto ao contador de trabalhar apenas com aquelas planilhas pré-elaboradas, que as empresas se tornaram refém delas. E não estão atentos à legislação. Não estão atentos à legislação. Então, estão pagando muito mais do que deveriam pagar. Muitas das empresas, elas estão realmente à bancarrota, porque não tiveram uma orientação correta sobre como aplicar a legislação ao caso deles. Hoje você vê franquias de grande porte, tá? Realmente tendo que dispensar uma equipe inteira por má gestão. Eu não digo nem má gestão, seria, na verdade, má orientação. É má orientação, porque hoje, na verdade, diante dessa pandemia, diante dessa crise, o empreendedor, o empresário, ele tem que gerir o negócio e, paralelamente, gerir as questões que envolvem a crise. Exatamente. E se ele não fizer isso, o negócio dele vai para o buraco. Isso é uma realidade. Estão indo muito ao buraco, eles simplesmente não sabem o que fazer. Vem que, de repente, não está entrando caixa, raciocínio somente com caixa. Então, o que acontece? Não está entrando, não vou ter dinheiro para isso, não vou ter dinheiro para aquilo, mas existem tantas saídas, mas tantas opções de caminho para você adotar, que você poderia estar tranquilo hoje. Aquele que chegou, pegou os seus funcionários, tá? Você tem um exemplo qualquer, você tem uma indústria, um exemplo qualquer, que você tenha um turno de 8 horas, tá? Uma indústria de grande porte, com um turno com 3... Oi, estou aqui. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Seu áudio sumiu. É o nosso sinal que não está bom. O áudio sumiu completamente. Você me ouve? Melhorou? Faz positivo se me ouve. Ouve? Eu não te ouço mais. Espera aí. Deixa eu ver se vai aqui o meu... Não, o meu áudio aqui está no máximo. Sumiu completamente o áudio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, aí a gente volta, porque eu desativei os comentários para que o senhor pudesse fazer a explanação teórica. Depois eu vou ativar os comentários para ver se as pessoas têm perguntas em relação a essas relações trabalhistas. Então, eu vou sair e vou voltar, tá bom? Ok, e você me chama de novo. Até daqui a pouco. Voltei. Olá, doutor Sérgio. Voltou. Estamos aqui. Vamos falar um pouquinho, a gente vai abrir para perguntas para quem quiser perguntar, ok? Mas a redução de jornada e salário, essa flexibilização que foi concedida, o que o senhor tem a dizer a respeito dela? Bom, como foi dito anteriormente, as empresas elas têm a necessidade de chegar e fazer inicialmente um contrato novo de trabalho. Ok? É o que está previsto nas duas normas. Medida provisória 927 e 936. Então, o que ocorre? A empresa, o empreendedor, ele tem que chamar o seu colaborador para fazer um novo contrato de trabalho. Neste contrato de trabalho, você vai dizer se ele vai trabalhar de forma remota, tá? Se ele vai trabalhar de forma remota ou não, e qual seria a carga horária dele. Se vai ser diferente ou não. Se for uma carga horária inferior ao que estava anteriormente definido, certo? Você vai poder fazer a redução do salário dele de forma proporcional e o governo federal ele vai fazer uma compensação, um depósito, um pagamento para esse funcionário diretamente na conta dele, certo? A condição é que ele tenha a própria conta para fazer a compensação. Mas, em termos práticos, se você, por exemplo, um exemplo qualquer, você pagava ao seu empregado, ao seu colaborador, R$1.000, com a redução do salário, ele vai passar a ganhar, um exemplo qualquer, uma ficção, R$500.
o governo ele não vai dar integralmente esses R$ 500. Ele vai pagar até R$ 250 desses 1.000. Ou seja, os empregados, os colaboradores que tiverem a redução de carga horária e de trabalho, eles irão auferir até 75% do rendimento dele. Está me ouvindo? Conseguiu ouvir o que foi dito? Sim, sim, até 75% Sim. do rendimento dele. Exatamente. Então, o que ocorre? Os colaboradores eles têm essa limitação, mas o pré-requisito inicial qual que é? A empresa ela vai ter que chegar, fazer um novo contrato de trabalho, colocando o regramento se vai ser in loco, no local de trabalho, ou se vai ser de forma remota, vai dizer quanto que eles vão ganhar, qual será o tempo trabalhado efetivamente para o empregador, para a empresa, e aí sim, com o contador, ele vai entrar com requerimento junto aos órgãos competentes, ok? Para comunicar que foram celebrados X acordos de trabalho. E na hora que você fornecer a folha de pagamento para o governo, ele vai fazer a compensação para você, pagando diretamente ao funcionário essa diferença, mas limitado a 75%. Ele não vai receber 100%. Por que disso daí? Porque ele é baseado através do seguro-desemprego. O seguro-desemprego existe um limitador. O limitador está em torno de R$2.000 ou R$3.000 por mês, o teto máximo. Sim. Então, o que acontece? A pessoa que ganha dentro do limite do teto máximo vai se beneficiar melhor, vai receber o valor integral. Mas aquele que tem uma renda superior, ele será prejudicado. Por quê? Porque a renda dele está acima do teto do seguro-desemprego. Então, é vinculado a esses montantes. Mas ele tem que fazer todo esse processo. Ele precisa fazer o chamamento do funcionário, fazer o acordo com ele, para que ele possa estabelecer. Vamos dar um exemplo. Vamos considerar que temos uma empresa, tá? Ela ficou esses meses inteiros pagando para o funcionário em casa, ele não trabalhou, ele ficou recebendo integralmente o salário, ele continua parado, a empresa não pode retornar agora, tá? Ainda é uma daquelas que está proibida de ter atividade. Um exemplo, são os cinemas, locais de eventos, casas de festas, tá? Um exemplo prático, né? Serão os últimos a retornar, ok? Então, o que acontece? Essa empresa vai continuar fechada. O que ela pode fazer? Ela pode pegar esse pessoal que está recebendo, auferindo salário normalmente, vamos fazer um acordo. Entrar nesse acordo, ainda dá tempo. É aquilo que eu falo. Você tem até o final do ano para fazer isso. Para fazer isso, né? Para tomar uma atitude. Toma iniciativa. Tá? Mas eu não sei como fazer. Procura o seu advogado. Eu não tenho. Pega na internet uma pessoa que seja da sua confiança ou liga para o doutor Sérgio. Pega o doutor Sérgio. Pode fazer isso. Vamos fazer um comercial aqui. Não tem problema também, claro. não. Vai lá, procura o teu advogado. Normalmente uma empresa ela tem um advogado. Então, procura o seu advogado, conversa com ele, pede orientação. Não é minha área, então pede uma indicação. Não fica parado, não, porque quando passar esse período, será feita a prestação de conta. Você terá que prestar conta para o seu empregado, o empregado vai ter que prestar conta para você. E a conta, no final, tende a ser pejorativa, a ser prejudicial para nós, empregadores. É, infelizmente, uma tradição no Brasil. Tá? Quem produz... Enquanto o senhor estava tentando se reconectar, não sei se você acompanhou a minha fala, eu estava dizendo justamente isso, que eu não estou fazendo nenhuma apologia contra contadores, de forma alguma. É que a questão é cada qual no seu quadrado. Tem escritórios de contabilidade que também traz lá junto a questão jurídica. Só que caixa é caixa e questões legislativas são questões legislativas. Embora o caixa seja extremamente importante, mas o importante nesse momento são estratégias para poder minimizar os problemas trazidos pela crise. A partir do quê? A partir do uso correto da legislação, que são ferramentas.
que infelizmente as pessoas não estão tomando, não estão lançando mão delas. Essa é a questão. Infelizmente, o brasileiro, ele tem o hábito de considerar que o advogado ele é aquele só para resolver o problema. Quando você está com problema, você vai atrás do advogado. Enquanto não está com problema, quem resolve é o contador, ele que sabe toda a tua vida. E me desculpa, eu sempre falo com as pessoas, eu quero conhecer um excelente contador, com todo respeito ao contador. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, o contador ele tende a invadir a nossa área legal. Aí, com isso, a advocacia, o advogado, ele se torna, ele acaba sendo colocado um pouco no nível abaixo, diferentemente das grandes... eu não diria num nível abaixo, na verdade, em segundo plano, né? Daquela questão que eu vejo até pelo jeitinho brasileiro de que, eu não quero gastar. Eu sempre falo, gente, não é gasto, é investimento. Seja em conhecimento, não é gasto, é investimento. Experimenta a ignorância. Seja no advogado, não é gasto, é investimento. Experimenta agora a ignorância de quem, por exemplo, não aderiu ao adiamento do recolhimento do FGTS. A quem, na loucura, foi lá e antecipou lá, deu as férias coletivas porque não recebeu a devida orientação correta e agora vai pagar a mais até para funcionário que vai ser demitido depois. Então, quer dizer, não é gasto, é o investimento. É isso que as pessoas têm que entender. Falta esclarecimento para eles. Falta eles terem consciência do que realmente pode ou não pode fazer. E vamos colocar, você colocou como sendo um gasto. Na verdade, eu acho que eles nem pensam como gasto. Eles consideram que o advogado é só para poder arrumar aquilo que você faz no banheiro. Você fez a besteira, aí o advogado vai lá e corrige. Então, mas fica mais caro. Por que não a medida preventiva? Por que não investe em conhecimento antes? Por que não se antecipa? Por que já não pega o caminho? Por que não vai atrás de quem já percorreu o caminho do que ficar tentando por tentativa e erro, perdendo tempo e dinheiro? É isso que me deixa louca e não entra na minha cabeça. Isso daí chama-se ganância. A pessoa quer sempre ganhar, ganhar, ganhar. Não importa o que vai acontecer. Depois de que ganhou, amealhou, aí sim, deu merda. Desculpa a palavra, desculpa o termo. Não, pode falar, mas deu merda mesmo. Fez a merda? Então o que vai acontecer? Agora eu vou contratar alguém. Porque ele acha que agora vai ser um gasto menor, um prejuízo menor. Fora isso, existe... É infinitamente maior. É infinitamente. É o que nem eu estava conversando outro dia numa sala de negócio, de negócio, né? Que é no curso que eu estou fazendo na área internacional. Então, com a gente conversando sobre isso daí, da importância de nós incutirmos na população, incutirmos nas empresas principalmente, a mentalidade de se prevenir de tudo. Ou seja, se você toma atitudes, faz processos, procedimentos que não vão gerar problemas, você tem um ganho fantástico lá na frente. É o que eu sempre falo Isso em comunicação tem um nome, doutor Sérgio, chama-se gerenciamento de prevenção de crises. Eu usaria é um termo hoje muito usado no nosso meio legal, chamado compliance. Já ouviu falar? Compliance, claro, compliance. Então, o que acontece? É o gerenciamento e a mitigação de riscos. Se você faz a implantação de um processo desse, que é um programa de integridade, o que vai acontecer? Um investimento que você faz não é baixo, é significativo, mas ele tem um retorno imediato, médio e longo prazo. Imediato, o que vai fazer? Você simplesmente corta tudo aquilo que já está sendo desperdiçado. No médio prazo, você vai fazer o que? A evolução dessa mitigação, cortando as suas arestas. E no longo prazo, você só está colhendo tudo aquilo que você plantou. Em outras palavras, a sua empresa deixa de ser uma empresa medíocre, uma empresa cheia de problemas, certo? Que só busca auferir recursos, passa a se tornar uma referência no mercado. Porque aquele que se torna uma empresa com baixo risco, que realmente investe na qualidade, que realmente investe na prevenção, que investe na mitigação de riscos, ela se torna uma empresa que todos desejam trabalhar, ser parceiro, comprar, vender. Então você se torna referência, todo mundo quer você.
Ou seja, você Aí só tem um essa detalhe, doutor Sérgio, isso não vale, que o senhor acabou de dizer, não vale só para o grande, não. Vale para o para todos, pequeno também, para todos. Porque o pequeno não é principalmente. principalmente, porque ele é o que mais rapidamente vai ser engolido pelo mercado. Principalmente o pequeno, ele tem que ter o quê? Ele pode ser pequeno em número de faturamento, em número de colaboradores, mas ele tem que ter atitude de grande. Exatamente. Atitude Isso é uma grande, verdade. mentalidade grande. E a quarentena que nós estamos vivendo, a realidade que hoje nós estamos vivendo, está nos chamando para isso. Observa aí no mercado. Empresas que você tinha ao lado da sua casa, que você imaginava que só seria aquela portinha da casa, ela se de repente, de um tempo para cá, ela viu uma oportunidade de crescimento através de qualidade. Ela passou a investir no marketing, passou a investir na estrutura, passou a investir no processo dela, ela procurou informação e se tornou uma referência, uma portinha ao lado da sua casa que você nunca imaginava que aquele armarinho iria conseguir crescer. Pequenininho. Então, ele investiu num programa de integridade. Que o programa de integridade, as pessoas raciocinam como sendo uma coisa surreal, uma coisa muito grande, uma coisa gigantesca. Ela é gigantesca para as grandes corporações, mas para aquele pequeno produtor, para aquele armarinho, para aquela lanchonete, para aquela empresa de informática, de cursos online, tá? Pequenininha, que está iniciando a atividade, para o seu segmento também, que você faz, na parte de trabalho de carreira, é uma coisa imperiosa. Porque como você vai se tornar uma referência se você não investir nesse conhecimento, não investir nessa qualidade, não buscar meios de mitigar os riscos do seu negócio? Essa é a realidade. Mesma coisa no nosso segmento, o advogado. O advogado também tem que fazer esse investimento. Não é somente cursos jurídicos. Ele tem que aprender a conhecer outros segmentos, outros setores, para poder chegar e falar de forma mais objetiva, mais clara com aquele empreendedor, com aquele empresário, do que ele precisa fazer. E não mais se ficar atolhendo, não mais ficar de forma limitada no seu ambiente de escritório. Hoje o escritório... Doutor Sérgio, hoje eu conversei com um amigo de comunicação bastante experiente e nós, já há alguns dias, a gente vem travando um debate saudável de que ele não gosta muito de afirmações do tipo, que foi uma afirmação feita pelo Bill Gates lá atrás, de que as empresas, existiriam no futuro 2 tipos de empresas. As que fazem negócios pela internet e as que estão fora dos negócios. Então ele não gosta dessas coisas, que nem ele usou até um termo, messiânicas, né, que fala ou é assim, ou é assado, ou você está fora e está morto. Aí eu dei um exemplo para ele, eu falei, tudo bem, a gente não pode generalizar, porque cada empresa tem o seu respectivo nicho e a sua realidade. Só que eu vou dar um exemplo de uma loja que vende cobertores, cortinas, são produtos de cama, mesa e banho. E teve um dia que eu precisei comprar cobertores, entrei em contato com a loja de portas fechadas. Até então era uma empresa que ela trabalhava no centro da cidade onde eu moro, que é o centro de Cotia, que é a região metropolitana de São Paulo, então não é tão interiorzão, né? Está perto de São Paulo. Mas uma loja de esquina enorme, com uma placa enorme, circulando milhares de pessoas por dia e sempre na comodidade de ter as pessoas transitando por ali. Veio a pandemia, baixou as portas. E eles passaram a fazer vendas por WhatsApp. Não estavam preparados com a internet, por exemplo, né? E coincidentemente, meu irmão, que é da área de marketing também, há meses atrás tinha ido nessa loja oferecer trabalhos de marketing e eles foram relutantes, eles não quiseram, porque até então o negócio deles estava funcionando muito bem do jeito que estava, sem ter nenhum investimento em marketing digital. Porque também não adianta você ter uma página na internet só com um botão ali para vender. Não vende, sem estratégia não vende. Eu falo que é marketing da oração, né? Você põe o botão lá e reza para vender. Não vai vender. Mas, enfim, a situação atual fecharam as portas e eu fui fazer uma compra. A minha compra durou simplesmente, começou ao 12:08 e terminou às 4:30 da tarde. Por quê? Porque a cada mensagem que eu mandava questionando algo,
a pessoa não está preparada para lidar com aquela ferramenta, não sabe como lidar, não sabe otimizar o tempo dela naquilo, atendendo várias outras pessoas, num questionamento ou outro, e existia um intervalo de 10 ou 15 minutos. Para mostrar os produtos, não sabia sequer fotografar, mandava o produto, metade da foto do produto, eram 3 ou 4 ações que poderiam ser uma ação apenas. Resumo da ópera, uma compra que se eles tivessem se adaptado para o digital, que poderia ser feita em 10 minutos, levou 4 horas numa situação de crise. Quer dizer, é absurdo, é surreal. Sim. Ou essas pessoas se adaptam. Então, nesse contexto, aí o meu amigo concordou comigo. Eu falei, se ela não se adaptar e se a pandemia continuar, ela morre ou não morre? Morre. Na verdade, já está morta. Não, já está morta. Morre. Né? Então, é que nem o senhor estava dizendo, deixa eu falar de você, tem que se adaptar, tem que tomar atitude, tem que se mexer, é claro que é difícil, é preponderante. Realmente as pessoas elas ainda não estão acordando para a nova realidade. E a gente não sabe nem quando vai voltar, né, doutor Sérgio? Porque a gente não sabe. O que vai acontecer? Eu faço um comentário geral nesse sentido. Eu costumo dizer o seguinte: o vírus, ele está aí. Ele não vai desaparecer do mercado. Não vai. Não tem como você chegar e matar o vírus, erradicar esse vírus. Pelo menos nos próximos 5 anos você não vai ter isso. O que nós vamos ter aqui no Brasil e no mundo, de forma globalizada, é que nós vamos ter que aprender a conviver com ele. Há mais ou menos 40 anos atrás, quando teve o início da AIDS, foi uma pandemia. Todo mundo entrou em desespero. Tá? Passados esses 40 anos, o vírus do HIV, ele deixou de existir? Está aí ainda. Está aí, mas nós aprendemos a conviver com ele. Nós aprendemos a nos precaver em relação a ele. Vírus do Ebola, ele está aí, por hora, de forma endêmica, principalmente lá na África. Mas se vier aqui para o Brasil, vai ser um estardalhaço. A tal gripe aviária do H1N1 é outra. Deixou de existir esse vírus? Não, ele continua aí. A Covid é a mesma coisa. Ele é um vírus que ele nos deu um susto, nos derrubou, nos desestruturou, mas, ao mesmo tempo, ele está nos remodelando. Nós estamos aprendendo a viver com uma nova realidade. Um mal, uma coisa que causa mal, que pode matar e que mata, ok? Mas que não podemos parar. Então, o que nós temos que fazer? Nesse não parar, é justamente entrar nesse ponto. É a questão da responsabilidade individual, né, doutor Sérgio? Exatamente, é nesse sentido. Então, nós vamos ter que mudar. Vamos ter que evitar a aglomeração. Para você evitar a aglomeração, você vai ter que trabalhar em outro lugar. Aqueles famosos call centers que você via lotado de pessoas, eles vão ter que se reestruturar. Readequar. Se readequar, não vai poder mais você imaginar uma fila de telefonistas ali. Todo mundo ligando e atendendo os call centers. Não dá mais. Você vai ter que se readequar. Você vai ter Lilian que, por exemplo... Lilian Costa escreveu aqui, sair da zona de conforto é difícil, mas é necessário. Exatamente. Então, aquilo que nós estamos habituados, ao final desse período de pandemia, de quarentena, de calamidade pública, que o país hoje, no caso, falando da nossa realidade brasileira, quando ela findar, o que vai surgir em 2021, no ano que vem, vai ser um novo Brasil. É uma nova realidade, onde todas as tratativas, todos os relacionamentos não mais serão nos moldes que nós até hoje estamos acostumados. E aquela empresa que não se adequar, ela não se atualizar, me desculpa, ela vai morrer. Não morrer durante o caminho. Desculpa, olha só, mas é a realidade. É a realidade. O agronegócio PB disse, antes tínhamos uma condição de comodismo. Hoje temos que desenvolver as ferramentas digitais para sobreviver.
É bem por aí mesmo. Agora, doutor, tira uma dúvida aqui para a gente em relação à suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Como é que fica, por exemplo, dispensar o colaborador de realizar o exame demissional? Isso não pode trazer problema depois, não? Olha, vamos considerar o seguinte, as formalidades administrativas, sanitárias e de saúde, elas estão suspensas em termos de obrigatoriedade. Ou seja, se eu passar por uma fiscalização, eu não vou ser autuado, eu não vou ser multado, porque eu não cumpri essas formalidades administrativas, sanitárias e de saúde. Perfeito? Não vou ser. Perfeito. Contudo, se o meu colaborador, se o meu funcionário ele sofrer algum dano, sofrer algum acidente, ou numa eventual dispensa eu não fizer o exame demissional e ele constatar que ele está, no caso de uma mulher, ela está grávida, ou de um trabalhador, ele está com uma doença profissional, ele vai perante o judiciário e vai receber todos os direitos dele. Então, os direitos do trabalhador, eles não foram suspensos. O que foi, ele se tornou uma opção. Eu perante a orientação que eu dou para o empresário nessa hora, é o quê? Já que o direito do trabalhador, do colaborador, ele não foi suspenso, não suspenda essa obrigatoriedade na sua empresa. Porque ela vai servir como um instrumento de proteção num eventual procedimento laboral. A fiscalização vai fazer vista grossa. Ok? Mas o direito do outro está resguardado, está protegido. Não houve a suspensão desse direito. Então, ou seja, então o melhor é que se faça o exame demissional como manda o Pinguim. Mantenha o procedimento e tal. Ah, mas é custoso. Não, não é tão custoso não. Isso daí não é custoso para uma empresa, não. Você normalmente só vai pagar, se você não tem convênio com uma clínica laboral, tá, com o médico do trabalho, você só vai pagar por aquele ato na hora da demissão ou da admissão. Tá? Então, você está tranquilo. Então, não é um gasto elevado, é um investimento que você faz para você se proteger lá na frente. Então, a orientação que eu dou para o empresário é: esquece isso, é letra morta para você. Continua fazendo o que você sempre fez. Se proteja, porque o direito do seu colaborador, do seu funcionário, foi protegido. Agora, o seu você também tem que manter. Então, são coisas que você não pode abrir mão. Tá? Agora, aquele seu colaborador, ele antes trabalhava, quando eu estava iniciando falando com você sobre o sistema de redução de salário de uma indústria que trabalha com turno, certo? Então, o que você pode fazer? Quando você tem um turno de 8 horas, reduza esse turno dele. Crie mais turnos. Você vai reduzir o seu gasto. Você vai manter a produtividade da tua empresa com menos gente trabalhando, pagando menos salário para eles, certo? E em contrapartida, o seu empregado vai continuar produzindo aquilo que você precisa. Então, se você tem uma empresa com 3 turnos, passe a ter 6 turnos, com horas menores, horas trabalhadas a menos. Com isso, você cria uma rotatividade interna maior, você evita aglomeração na sua indústria, em qualquer segmento, inclusive no agronegócio, quando você trabalha numa usina açucareira, você trabalha numa indústria que faz a moagem, tá? do trigo ou do milho, certo? Onde você vai fazer um trabalho mais seletivo, onde você tem mais aglomeração de pessoas, reduza a quantidade de pessoas, mas reduza também a quantidade de horas trabalhadas. Então, se você tem 8 horas para trabalhar com 10 pessoas, com 4 horas você vai trabalhar 5 pessoas. Nas próximas 5 horas, nas próximas 4 horas, mais 5 pessoas. Com isso, você evita aglomeração, você vai poder pagar um salário menor para aquele empregado, ele vai receber a compensação do governo federal. Com isso, você mantém o seu quadro e reduz o seu custo e mantém a sua produtividade. É um exemplo de gestão. Olha isso, gente. Olha esse exemplo de gestão. Tá. Doutor, o Arruda aqui de Arruda, São Pedro, ele está dizendo o seguinte: acredito que o campo vai ser afetado porque os colegas estão indo a campo sem utilizar máscara. Olha, temos que nos proteger. Não existe outro caminho. Precisamos de proteção.
tá? O primeiro caminho de proteção é não ter aglomeração. Eu tenho que me aglomerar, eu tenho que ir trabalhar, tenho que ir à luta, tá? Tá me escutando? Tô te ouvindo, tô te Tá, ouvindo. ok. Então, o que acontece? Você precisa ir à luta, não tem jeito, coloca a tua máscara, faz a sua proteção, tá? Não é que ela vai barrar 100% o vírus, mas em contrapartida, vamos colocar, é uma questão de higiene. Na hora que você está no trabalho, na hora que você vai tossir ou espirrar, o brasileiro não tem o hábito de virar a cara. Ele simplesmente tosse e espirra para frente, independente se tem gente ou não no caminho. Então a máscara tá ali para isso. Que o brasileiro não tem o hábito de chegar, virar o rosto, botar a mão, o braço, alguma coisa no caminho, para você não propagar aquela saliva que você bota para fora. Para isso está ali a máscara. A máscara é para essa proteção. Uma questão de educação, uma questão de civilidade nossa. Tá? É muito importante. Agora, o patrão, ele também tem que criar um sistema de fiscalização eficaz. Sim. Ele vai ter o pessoal no campo que não está usando máscara, colocar aquele que é o encarregado, com autonomia, de chegar, você está sem máscara, está dispensado, não vai receber sua diária de hoje. Duvido se no dia seguinte... Se o cara não está com a máscara. Se ele não vai estar usando ou não a máscara. Eu duvido. Chegar lá, ó, ele tem autonomia. Está sem máscara, vai para casa. Não, está aqui no meu bolso. Então coloca aí agora. Se você tirar a máscara, você vai para sua casa agora. Duvido que o cara vá fazer isso. Duvido que ele, no dia seguinte ele não vá comparecer colocando aquela máscarazinha e tal. Mas eu não tenho dinheiro para comprar. Bom, gente, você pode pegar um lenço em casa, amarrar aqui na cabeça, na nuca. Não existe um formato ideal. Você pega um lencinho, você pega meia, uma camisa, amarra, né? É uma responsabilidade de quem está gerindo a fazenda, principalmente, porque se todo mundo se contaminar ali, o maior prejudicado é ele também, que é o dono. Né? Então, ele tem que exigir, né? Tanto o uso da máscara, como os equipamentos de segurança também. Agora, tem um detalhe muito importante, tá, ali. Nessa MP, tá, a 927, se lembra que eu comentei, que tem 2 artigos que foram suspensos os efeitos dele. E é justamente nessa parte de saúde. Olha o que eu vou dizer. Lá dizia-se o seguinte, que aquela pessoa, o trabalhador que contraísse coronavírus, seria considerado, tá? Não seria considerado doença do trabalho. Foi suspenso isso. Isto significa dizer que se o teu colaborador, teu empregado, que trabalha lá na ponta, lá na fazenda, lá no chão da fábrica, se ele não estiver fazendo a proteção, se você não estiver fiscalizando, se ele contrair o coronavírus, é sim possível considerar doença laboral. Doença do trabalho gera estabilidade. Vai para casa, vai para receber 100% do seu salário, 100% dos benefícios, certo? E só vai poder ser mandado embora depois de 12 meses do retorno. Ou seja, se você trabalha em sistema sazonal, você vai aquele período sazonal que ele poderia ficar em casa sem receber, ele vai continuar recebendo bonitinho até completar os 12 meses do retorno dele. Olha só a importância disso daí. O Gustavo Pires, ele está dizendo aqui o seguinte, Lilian, um pequeno produtor está passando por um dos momentos mais difíceis na história, conseguirem comercializar seus alimentos. Agora, Gustavo, é o seguinte, vou te contar uma história aqui, só fugindo um pouquinho, doutor Sérgio, dessa questão legislativa, vamos entrar um pouquinho de volta só na questão do marketing e como a gente tem que se adaptar ao mercado, à nova realidade. Provavelmente ele não conseguiu comercializar os seus alimentos porque deveria escoar a produção em pequenos armazéns ou feiras que foram fechadas. Quando você fez a exposição dele,
picou o que você estava falando. Dá para você repetir? Ah, tá, repito. Ele diz assim, ó, o pequeno produtor está passando por um dos momentos mais difíceis na história, porque quantos pequenos produtores que perderam suas lavouras por não conseguirem comercializar seus alimentos. Aí, Gustavo, entra aqui a minha área de comunicação e de marketing, que eu venho batendo nessa tecla já há anos, para quem já me segue já há algum tempo. Tem, inclusive, uma história real, que é um caso muito bacana, que saiu recentemente na mídia de agronegócio, de uma empresa, acho que chamada Companhia das Hortaliças, em Campinas, em São Paulo, que eles passaram a comercializar não só os próprios produtos, como de outros produtores locais, utilizando as redes sociais. Ou seja, o marketing digital é a melhor ferramenta que você tem para evitar atravessadores e fazer a venda direta para o consumidor. Só que aí é que está, você não vai saber fazer isso se não tiver o devido preparo e o devido conhecimento. É por isso que, mais do que nunca, devido à nossa realidade, atual realidade, se você não quer que o seu negócio morra, de alguma maneira você precisa migrar para o digital, porque o digital traz alternativas, sim, de comercialização. Traz, gente, traz. É preciso o quê? Estudar a respeito, tá bom? Doutor Sérgio, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, ó. Muitos trabalhadores não querem se registrar para não perder o benefício do governo. Como fazer nesse caso? Não contrata. Você já me respondeu, não contrata. Não, pelo amor de Deus. Até porque, gente, presta atenção. Se o trabalhador quer... Não, olha só. Se o trabalhador não quer ser contratado, porque ele não quer ser registrado, porque não quer perder o benefício do governo, primeiro que aí já mostra o caráter dele, certo? Então, quer dizer, gente com caráter duvidoso é melhor manter distância, porque ele quer ganhar dos dois lados. E outra... Ele pode, agora, avaliando o caráter dele, que já está mostrando que não é uma grande coisa, além disso, futuramente ainda te meter um processo porque você o contratou sem o contrato. E mais, se chegar uma fiscalização lá, a multa que você vai pagar, meu querido, então olha o prejuízo. Não sou advogada, fui no caminho certo, doutor Sérgio, ou não? Vou te contratar como minha marqueteira. Vou te contratar para ser minha marqueteira, hein? Gente, pelo amor de Deus. Falou perfeitamente. Olha, o assunto real, a gente às vezes fala brincando, mas o negócio realmente é sério. É sério? É muito sério. Porque aqui no país existe uma história de sempre você querer ganhar. Né? Quando você tem um funcionário, você tem um empregado, que ele não quer ser registrado, você tem dois erros seríssimos aí. O empregado no sentido de querer ganhar dos dois lados, como você bem colocou. Certo? E o empregador falou, opa, beleza para mim, que eu não vou precisar arcar com os encargos que geram uma contratação. Tá? Então, são os dois lados dessa moeda pensando da mesma forma, de forma errada. Por que eu falo errado? Porque aquele que não quer se registrar, na verdade, ele está assinando um atestado de burrice lá na frente, na hora que quiser, e na hora que necessitar se encostar pelo INSS, não vai poder ter um auxílio-doença, não vai ter um auxílio-maternidade, não vai ter uma aposentadoria, seja por invalidez, seja por idade ou por tempo de contribuição. Vai perder tudo isso. Ah, mas eu trabalho na área rural, é diferente. Não, na área rural, hoje em dia, é a mesma sistemática. Se não recolheu, dançou. É assim que funciona. O empregador, aonde ele está errando? Ele está errando não simplesmente por não pagar. Você ainda vai poder responder criminalmente nisso daí. Porque colocou em risco o cidadão, onde ele pode sofrer um dano, sofrer um acidente, ele está lá na lavoura, perdeu o dedo, perdeu a mão na hora de cortar a planta lá, né? Cortar de repente uma cana, se machucou, se arrebentou todo. E agora? Quem vai pagar o prejuízo desse trabalhador? Você? Eu não vou pagar. Não sei se você vai pagar por ele, tá ali. Eu por fora. Eu já disse, eu não contrataria. Não, agora também, talvez... não contratar. O caminho é não contratar. E hoje em dia, eu vou dizer uma outra coisa. Houve uma reforma trabalhista, no ano passado, que é muito interessante. Ela abriu uma brecha
muito forte que alguns setores já perceberam que vale a pena trabalhar em cima dessa brecha. Qual que é essa brecha? É, na verdade, fora do regime da CLT, onde você consegue hoje contratar pessoas, pessoa física, como empresas. Hoje, quase todos os setores, quase todos os segmentos de mercado, você pode constituir o seu CNPJ para prestar serviços. Então, você contrata, eu contrato, por exemplo, você, Lilian, para ser minha funcionária, minha secretária, através de um CNPJ. Eu contrato o Paulinho ali da esquina para ser meu vendedor através de um CNPJ. Eu contrato você para ser o gerente de um condomínio através de um CNPJ. Ou seja, você se vai trabalhar para mim pela tua empresa. Eu vou, ao invés de ter que pagar para você R$1.000 de salário se fosse fichada, eu vou pagar para você 1.200, 1.300 pelo seu CNPJ. Olha só. Você já parou para pensar nisso? Olha só, o Clodoaldo está dizendo... É legal. O Clodoaldo está dizendo o seguinte... É previsto em lei. Sou MEI, tenho que direitos posso receber... sou MEI, tenho que direitos, posso receber o benefício? Benefício assistencial? Não. Não. O MEI foi excluído do benefício assistencial emergencial. Não, o MEI está excluído. Olha só, agora só um detalhe. Tá? Só um detalhe. Quando foi criado o benefício, ele deve estar perguntando do benefício emergencial do governo, aqueles R$600. Deve ser. Deve ser isso. Então, quando foi criado lá atrás, no início, na primeira fase, as pessoas de MEI, microempresa, essas coisas, não podiam receber. Profissional liberal também não tinha direito. Tá? Agora foi feita uma alteração nesse benefício emergencial que, salvo engano, houve a inclusão do MEI e de alguns setores liberais. Alguns setores, como corretor de imóveis, que é profissional liberal também, tá? Para poder receber. Fora isso, não. Tá? O Arruda São Pedro, ele quer dar um esclarecimento, que foi ele que falou dessa história que o povo quer ser contratado sem ser registrado, aí ele esclarece, fala, o caso é o pessoal da cidade indo para a zona rural, o pessoal da zona rural está seguindo os passos, só para esclarecimento. Que bom saber que o pessoal da zona rural, nosso povo aí, produtor rural, está fazendo a coisa certa. Mas, Arruda, é isso daí, não contrata não, tá? Deixa os seus contatos, site, os seus contatos, e-mail. Sim. Bom, o site meu está sendo reformulado, tá? Eu tenho 2 telefones de contato, tá? O primeiro deles código de área é 24 98811 4538. Repetindo, 98811 4538, código de área 24. O segundo telefone que vocês podem me falar comigo código de área 21, número é 993 92 3766. Vou repetir, 993 92 3766. Meu e-mail para contato é dr, de doutor, Sérgio Martins Vieira, @outlook.com. Estou às ordens de vocês. Vocês podem me encontrar no Instagram através do DR Sérgio Martins Vieira. No Face também tem minha página, tá? Que é DR Sérgio Martins Vieira Advocacia. E estou às ordens para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Podem entrar em contato comigo. Serão muito bem atendidos, tá? E estou aqui à disposição de vocês, para quaisquer outras dúvidas. Gostaria de fazer alguma consideração final? Bom, em termos de consideração final sobre o que a gente conversou, sobre a parte de relações trabalhistas, eu vou reprisar o que falei no início. Nós estamos vivendo um momento único,
é um momento ímpar que nunca o mundo não experimentou, porque as coisas são instantâneas, os acontecimentos são imediatos, tudo é um impacto, tem possibilidade de você absorver tudo. Então, o que acontece? Busquem se proteger, busquem se instruir, busquem orientação de um advogado de confiança. As relações trabalhistas, quando elas foram feitas para essa pandemia, estão se baseando em duas normas, uma lei federal, a 13.979, que instituiu a situação de emergência em termos de saúde pública, e o decreto legislativo número 6, de março desse ano, onde foi decretado estado de calamidade pública até o final do ano. Então, você, empresário, você, comerciante, você, produtor rural, recomendação que eu faço: busque orientação, busque se atualizar, porque até o final do ano este regramento especial está em vigor para benefício de todos, não só dos empregados, como também dos empregadores. Busquem orientação, não façam de qualquer jeito. Tá? Não contrate pessoas sem ter o registro. Não contrate pessoas que não demonstrem confiança, que queiram tirar vantagem. Pesquise, se informe. E a melhor fonte de informação para essas áreas não está no Google. Google não é advogado de ninguém. O Google estaria apenas para dar uma palhinha. Procure um profissional. Busque orientação. Na área de marketing, se atualizem, porque a partir de 2021, o Brasil, o mundo, será outro. Não será mais o mesmo. Aquele mundo, aquele universo que nós estávamos acostumados, ele não vai mais existir. Seja nos colégios, nas faculdades, seja no trabalho, no lazer, em qualquer lugar, nunca mais o mundo será o mesmo. Essa é a realidade. Então, busquem outros caminhos, não tente burlar o sistema, porque o Estado, como um todo, ele se protegeu, ele está totalmente blindado. Existe um ordenamento legal anterior que protege o Estado. Não vai na onda, como muitas das vezes a gente via na internet, na famosa história do fato do príncipe, que é um outro tema que podemos conversar em outra ocasião. Tá? Ele chegou a ser uma moda e não é esse caminho. Porque nenhum tribunal vai dar benefício para nenhuma empresa com base na tese do fato do príncipe. Busque saber o que é isso daí para vocês entenderem. Nenhum tribunal. Todos eles estão fechados contra essa tese. Então, cuidado, você empresário. Muito cuidado. Contacte um advogado de sua confiança. Busque orientação de como você vai proceder na área laboral, na área trabalhista, como você vai celebrar os seus contratos comerciais, mercantis, e como você vai atuar agora de forma tributária. Porque está totalmente modificado, não é mais como era antes. Essas são minhas considerações finais, Lívia. Obrigada, doutor Sérgio. Obrigada também pela audiência. E é isso daí, gente. A gente precisa se adaptar ao novo. E a gente só se adapta através do conhecimento e com quem tem conhecimento e propriedade para lidar com determinados assuntos. Questões legislativas, advogado. Questão financeira de caixa, o contador. Comunicação, é o cara do marketing. Cada um no seu quadrado e todos juntos, né? Por um mercado melhor e vai dar tudo certo. Hoje esses três, na verdade, eles podem trabalhar em conjunto e harmonia, porque se esses três não fizerem isso, o mundo não vai mais girar. Essa é a verdade. É engrenagem. Gente, muito obrigada. Obrigada, doutor Sérgio. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.